Olá, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, graças a Deus. Eis-nos aqui para compartilhar mais uma vez uma mensagem de fé, que ela venha falar o teu coração, que ela venha falar o meu coração, o nosso coração e nos fortalecer. Amém? Nós temos procurado todos os dias compartilhar uma mensagem, apesar que ontem nós não compartilhamos, mas esse propósito é até o final do ano, nós vamos estar aqui, porque uma coisa nós temos no nosso coração, que inclusive é tema também da nossa mensagem de hoje, é que a palavra do Senhor diz que é ao que permanecer e dará a coroa da vida eterna. Então não tem relação com o tempo, com o dia, tem relação com a jornada até o fim. Ao que permanecer até o fim, ele dará a coroa da vida eterna. Então nós temos que estar aqui até o fim, todos os dias, e no dia que nós não tivermos, no outro dia nós temos que estar aqui, porque nós temos uma jornada com o nosso Senhor nessa terra. Amém? Vamos orar, pedir para Deus venha falar conosco, em nome de Jesus. Vou arrumar aqui a câmera. Desculpa, a garganta um pouco seca, mas o principal aqui é a palavra do Senhor, que ela produz o fruto para o qual está sendo enviado. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em sua presença nesse momento, te damos graça por esse momento. Fala conosco através da tua palavra, nos conduza, que toda voz contrária e negativa, a palavra do Senhor seja anulada agora, nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós queremos ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, e que nos fortalece todos os dias nessa jornada, e que vai nos fortalecer hoje também, em nome de Jesus. E hoje nós chegamos aí, o dia 29, ao fim, encerramento do Evangelho de Mateus, nesse propósito do novo Evangelho. Nós estamos fazendo a leitura do novo Evangelho. Todos os dias alguma coisa vai estar relacionada ao Novo Testamento. E nós vamos compartilhar essa mensagem com vocês. Amém? Hoje Mateus capítulo, vamos ver, 28, versículo 20. Mateus 28, 20. E a mensagem do Senhor está lá em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Então, Mateus começa seu evangelho apresentando Jesus como o Emmanuel, Deus conosco, graças a Deus. E ele termina da forma, com uma promessa, da mesma forma, ele termina da mesma forma com uma promessa de não se ausentar, de não se afastar, de estar conosco até o fim, até a consumação dos tempos. E ele está conosco até a consumação do tempo. Ele está comigo, está com você nessa luta, nessa batalha, nessa jornada que nós temos de todos os dias como cristão. Nós temos essa certeza da companhia divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa o que esteja passando contigo, Ele é o nosso Consolador. Na presença dele nós temos aí a certeza, onde Cristo está, que há esperança, onde Cristo está tem direção, tem consolo. Deus está sempre conosco, está nos guiando, está nos fortalecendo. Nós temos que permanecer sempre, sempre ouvindo a direção do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos conduz, sendo obediente. Jesus não prometeu uma caminhada fácil, mas prometeu que caminharia conosco todos os dias até o fim. Por isso o chamado hoje é claro, é prático. Nós temos que nos posicionar, nós temos que ter a consciência que Ele está conosco. Caminhe consciente da presença de Cristo, não viva sozinho, batalhas que Deus prometeu acompanhar. Então, use as ferramentas que o Senhor nos concedeu, use o jejum, use a oração, clame ao Senhor nas suas lutas, nas suas batalhas, nos seus desertos, que todos nós temos, Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, ouça a direção do Senhor. E mais do que caminhar, Jesus nos ensina algo essencial, permanecer. Permanecer quando é difícil, permanecer quando há silêncio, que muitas das vezes tem o silêncio, permanecer quando é fácil também, muitas vezes está muito fácil, nós temos que permanecer, porque muitas das vezes quando está fácil, as pessoas acabam se desviando dos propósitos de Deus, e permanecer na luta, que muitas das vezes as pessoas só querem permanecer na luta também, mas nós temos que permanecer, meus irmãos, em todas e em qualquer circunstância, porque não é sobre passar um tempo, é sobre passar a vida toda, é sobre olhar para a cruz e permanecer até o fim. Infelizmente temos visto muitos irmãos que acabam no meio da caminhada olhando para o homem. E é triste isso, porque quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós afundamos, como Pedro, quando Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as ondas, sobre o mar, aquele mar. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava, mas quando ele olhou para o lado, ele viu o vento forte, ele começou a afundar. E tem muita gente afundando porque está olhando para onde não devia olhar. Então, não perca seu foco. Não deixe de olhar para Jesus, para as promessas, não olhe para a igreja, não olhe para o homem, porque nós somos falhos, Às vezes as pessoas falam, não, eu tirei um tempo, me afastei um pouco da igreja porque eu vi isso, porque eu vi aquilo. Mas saiba que Jesus
Ele morreu por nós naquela cruz. Foi Ele que morreu, não foi ninguém. Sabe? E a gente tem que permanecer independente de qualquer circunstância e orar por pessoas que necessitam também. E às vezes as pessoas nos machucam e são pessoas importantes, pessoas, eu digo, lideranças, que às vezes você colocou muita força naquela pessoa e deixou de orar o principal, que é o nosso Senhor, e isso te acabou te machucando. Se for essa circunstância, se essa mensagem está chegando para você nesse momento, saiba que teve alguém que morreu por você naquela cruz, e não foi o seu pastor, não foi o seu líder. Esses homens são homens de Deus, com certeza, homens que Deus levantou, mas são falhos, são errantes, são pecadores, como eu, como você. Mas se nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador de toda a obra em nossas vidas, nós vamos ver que ao invés de nós nos afastarmos de ministérios, nos afastarmos da presença do Senhor, nós temos que interceder por eles, porque o Senhor nos convida a interceder pelos fracos, o Senhor nos convida a interceder pelos que estão indo nos caminhos das trevas. Então, se algo aconteceu que te machucou, que te afastou dos caminhos do Senhor, volta correndo, porque você precisa permanecer. Nós precisamos permanecer. Ore por essa pessoa, ore por aquilo que te feriu, por aquele ministério, né? Mas permaneça. Se você não se encaixa mais lá, procure um outro que tem uma aliança com Deus. Mas você tem que estar dentro de uma igreja, você tem que estar congregando, você tem que ter uma aliança com o corpo de Cristo para fazer essa parte, em nome de Jesus. O principal é isso, permanecer, né? Porque a palavra nos lembra que aquele que permanece fiel até o fim, esse vai herdar a coroa da vida eterna, né? Ele diz que é o vencedor, dará a coroa da vida eterna. Essa coroa não é para quem nunca caiu, mas para quem permanece em Cristo, mesmo em meio às provas. Então, permaneça em Jesus e confia nele e obedece, se posiciona, olha para ele que é autor e consumador dessa obra em nossas vidas. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa mensagem, a qual compartilhei com os meus irmãos, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando força, coragem, determinação para permanecer até o fim, independente de qualquer circunstância, Senhor. Não deixa nós nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, e nos perdermos com o brilho desse mundo que é falso, que é mentiroso, Senhor, porque Tua palavra nos declara, Tua palavra nos diz que tudo vai passar, Senhor. Só não vai passar a Tua palavra, Senhor, e nós queremos permanecer guardando a nossa fé. Então nos ajuda a guardar a nossa fé e combater o nosso bom combate, em nome de Jesus, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Permaneça no Senhor.